Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Começando pelo livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, a mensagem é: defenda-se. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. A gente, às vezes, mesmo não admitindo, acaba sofrendo porque quer, né? Porque gosta de sofrer. Então, se a gente fizer o bem aos outros, a gente se sente bem. A gente fazendo bem, a gente é feliz e sabe disso. Mas, às vezes, ficar amargando o egoísmo e o ensimesmismo, só pensando em si, só para sofrer mais. Bom, vamos para frente. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo da volta do espírito, a vida espiritual depois distinta à vida corpórea. Vamos falar hoje da vida eterna. Em que sentido deve-se entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E Kardec ainda pergunta: não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros que tendo atingido a perfeição, não estão mais sujeitos a sofrer prova alguma? Essa é a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamem as coisas como quiserem, contanto que vocês se entendam. É isso mesmo. O espírito é eterno. Ele foi criado em um dado momento e ele vai viver eternamente. No livro que é o Espiritismo, vamos continuar ali nas observações preliminares sobre as noções elementares do Espiritismo, continuando o que a gente estava lendo ontem sobre o conhecimento do Espiritismo a partir dos espíritos. E ele dizia que os fenômenos espíritas não se conhecem pelas experiências, porque o espírito não está disposto a servir de joguete para a fantasia dos curiosos. Então, continuando. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados pelo fato de provirem de inteligências livres, eles não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja, e quem se disser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará ignorância ou má-fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem, e muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Aquele que seriamente deseja instruir-se deve nisto, como em tudo, ter paciência e perseverança e se colocar nas condições indispensáveis. De outra forma, é melhor nem se preocupar com isso.
Nem sempre as reuniões que têm por objeto tratar de manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir a convicção. De algumas mesmo, não podemos deixar de convir, os incrédulos saem menos convencidos do que o eram quando entraram, lançando em rosto, aos que lhes falam do caráter sério do espiritismo, as coisas muitas vezes ridículas de que foram testemunhas. Nisso, eles não são mais lógicos que aqueles que pretendessem julgar de uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura ou de uma tragédia pela paródia. O espiritismo também tem aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. As reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços que a elas assistem uma ideia falsa do caráter do espiritismo. Os que só têm frequentado reuniões dessa espécie não podem tomar a sério uma coisa que eles veem tratada irrefletidamente pelos próprios que se dizem adeptos. Um estudo antecipado lhes ensinará a julgar do alcance do que veem, a separar o bom do mal. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas, que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. O espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal, ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos, assim como não o faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. É deplorável, dizem, que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só as houvesse boas. O maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências, além disso, estão no mesmo caso. Não vemos sobre as coisas mais sérias aparecerem tratados absurdos e cheios de erros? Por que seria privilegiado, nesse sentido, o espiritismo, sobretudo em seu começo? Se os que o criticam não tomassem as aparências por base de seu juízo, saberiam o que ele admite e o que rejeita, e não lhe lançariam em conta o que lhe repele em nome da razão e da experiência. Kardec chama sempre a gente à seriedade, né? E naquele tempo ele precisava mesmo de botar as rédeas nas coisas, botar ordem naquela bagunça que era. Vamos então terminar as nossas leituras com o livro Perdão e Vida, que é um livro psicografado por Chico Xavier, e a frase de hoje é um versinho de Mariana Luz. Amor que ama em verdade e só se compraz no bem, não sente necessidade de se queixar de ninguém.